você para orarmos, para a gente poder iniciarmos a nossa aula. É momento de falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que nos concede mais uma vez estar entrando no ar com esta programação. Pedimos a tua bênção, meu Pai, no decorrer dessa aula. Esteja no controle, o Senhor é o professor dos professores, o Senhor é aquele que pode fazer. Aqueles que já estão conosco, Senhor, que o Senhor abençoa a vida de cada um, que esse estudo dessa tarde venha falar profundamente no coração de cada ouvinte que já está conosco. Pai, nós oramos, meu Pai, e somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Eu conto com a tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, que é o professor dos professores. Toma a direção de tudo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meu querido, estamos no ar já com o programa da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. São agora 15h05. Eu quero neste momento convidar você para estar compartilhando essa live. Compartilha essa live com seus amigos, compartilha essa live no seu Facebook, compartilha essa live aí para que outras pessoas sejam abençoadas através desta aula que nós vamos lecionar nessa tarde. Eu sou o pastor Watson Oliveira e também professor de teologia, e eu quero convidar você para conhecer a nossa escola, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. A Escola Teológica Forjado na Mão de Deus está situado na Avenida Beli Mussi, número 61, no Bosque Azul, em Macaé, Rio de Janeiro, onde nós estamos lecionando teologia. Toda segunda-feira nós temos o curso básico de teologia, nós estamos estudando a Teologia Sistemática 2, Também nós temos um núcleo que fica ali no Bosque Azul, na quadra 1. Também nós temos um núcleo de teologia que está no Verdes Mares. Inclusive hoje nós temos aula de teologia hoje ali no Verdes Mares, na Assembleia de Deus, Ministério Verdes Mares, pastoreado pelo nosso amigo pastor Gerson Pinheiro. E também nós temos um núcleo em Rio das Ostras, igreja pastoreada pela pastora Maria da Penha, Então eu quero convidar você também para conhecer a nossa escola. Compartilha essa live. Nós estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook, também no YouTube, e mais tarde essa aula vai estar no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Aproveita, você que ainda não é inscrito no canal aqui da Rádio Macaé Gospel, para você se inscrever, e também no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Você se inscreve no canal e abençoa esta obra. Também nós temos também a nossa página no Facebook, da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, e temos o nosso canal no YouTube, Nós vamos entrar no tema da nossa aula de hoje. Eu quero dizer que nós vamos lecionar uma aula muito relevante, que é sobre o Espírito Santo. Nós estamos estudando a matéria Teologia Sistemática 2, lá no núcleo de teologia, do curso básico de teologia. Quero até mostrar aqui a nossa apostila, onde nós estamos abordando anjos, igreja, batismo, ceia, dízimo, oferta, Espírito Santo, dons e fruto do Espírito Santo. Então, inclusive nós tivemos uma aula muito importante ontem, onde nós tratamos sobre os dons espirituais, e logo em seguida nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito, a importância do fruto do Espírito na nossa vida, o caráter de Cristo. E hoje eu quero começar uma série de estudo aqui, dando continuidade sobre o Espírito Santo. Primeira aula aqui online, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre os dons espirituais na outra aula, e também falaremos sobre o fruto do Espírito. Mas por hora nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Quero já falar com os irmãos que estão aqui na live, nossa irmã Janaína Martim, a paz do Senhor Jesus, nossa querida pastora Vânia, já está aí online aí, ela disse que já compartilhou, então compartilha essa live aí também, você que já está entrando na live aí. Vamos começar sobre o Espírito Santo estudo. Nós chamamos o estudo do Espírito Santo de pneumatologia, e
também chamamos também de paracletologia. É uma matéria dentro da teologia que aborda sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O que a gente pode aprender? Então, hoje nós vamos aprender sobre pneumatologia ou também paracletologia, que é uma matéria dentro da teologia que aborda o Espírito Santo. Estamos na apostila da nossa grade e os alunos, né, que estão aí, que tem a apostila, pode até acompanhar também na página de número 8. Diz assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma ação, ou vento, ou fogo, etc. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa e tem personalidade e inteligência. Então, o Espírito Santo, ele não é apenas um espírito, ou também não é apenas uma força ou um vento. Ele é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos que existe um Deus que subsiste em três pessoas diferentes uma da outra, três pessoas distintas. Todos três são Deus, todos três têm poder e trabalham em conjunto, né? Eles são e se reúnem, né? Os três se tornam um. Não é três deuses, são três pessoas distintas, três pessoas que têm personalidade, três pessoas que falam, trabalham junto em santidade e nenhum tem ciúme um do outro. Todos três, eles são Deus. Então o Espírito Santo não é apenas um vento, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então isso aqui é uma coisa interessante que às vezes parece que dá um nó na mente das pessoas, né? Um dia desse uma aluna, ela me ligou e ela entrou em choque, né? Dizendo, querendo saber como explicar que existe três pessoas distintas e todos três são Deus, a mesma essência, o mesmo poder e trabalha junto em conjunto. Então tem coisa na Bíblia que a gente explica pela questão da fé, pela questão por isso que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, que diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, às vezes nós acreditamos pela fé. Quero mandar um abraço também para nossa irmã, a aluna, irmã Rosana Oliveira, está aí na live, que ela venha compartilhar essa live também. Então vamos ver agora a questão da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento destaca a atuação de Deus Pai como Criador de todas as coisas, e poderoso também, que age em favor de Israel. O Espírito Santo é Deus, por isso ele é eterno, ele atua na criação, ele atuou na criação. Gênesis capítulo de número 1, versículo 2. Eu quero ler esse texto que é de suma importância, primeiro livro da Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, vamos acompanhar essa leitura. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, onde diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, o Paracleto, ele atuou na criação junto com o Pai. Os três estavam juntos. Estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos os três estavam trabalhando. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo já no nos primeiros versículos da Bíblia, já no Antigo, logo no início, né, no Antigo Testamento. Então vamos lá então a criação. A sua atuação não se destaca no Antigo Testamento, mas ele sempre existiu. Já atuava em Jó, capítulo de número
33, versículo de número 4. Quero ler esse texto, que eu acho que é interessante a gente ler esse texto no livro histórico de Jó, capítulo de número 33, porque ele traz uma revelação para a gente que o Espírito Santo ele sempre existiu. Jó capítulo 33 e o versículo 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então o Espírito de Deus, né? Aqui uma inspiração no livro de Jó, que o Espírito de Deus ele me fez, me deu inspiração. Então ele criou todas as coisas. Então às vezes é pouco falado, né? Que a gente fala muito da questão do Deus Pai, do Deus Filho, mas também é bom entender que o Espírito Santo ele é Deus, ele atua, ele trabalha no meio do teu povo. A gente vê isso já no Antigo Testamento, a atuação dele trabalhando. Vamos continuar aqui o estudo. Estamos estudando, você que está chegando agora na live, ou que está aí com a gente no aplicativo, ou no Instagram, no YouTube, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, a doutrina da pneumatologia e também chamado de paracletologia, que paracleto é advogado no grego, é o Espírito Santo que ele faz na nossa vida. Então, continuando aqui o nosso estudo, então a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas ele sempre existiu e já atuava. Já acabamos de ler o texto de Jó, capítulo 33, versículo 4. Porém, só depois de que Cristo ressuscitou, ele foi enviado sobre a igreja. Aí nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, foi no dia de Pentecoste. Então, essa promessa do Espírito Santo já tinha, desde o Antigo Testamento, ele atuou na criação, estava com Deus, mas após a morte de Jesus, o Espírito Santo, próprio Cristo, né, ele disse que ele tinha que ir para poder enviar outro no grego, a mesma essência, o mesmo poder, para poder enviar o Espírito Santo para nós. E hoje nós recebemos o Espírito Santo e temos ele na nossa vida. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, eu quero ler esse texto, é de suma importância, que é o texto já no Novo Testamento, que fala às claras, abertamente sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, diz assim a poderosa palavra. Atos capítulo de número 2, está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistos por ele língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um dele, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Então eu li capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 4, que diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 crentes que estavam ali reunidos no cenáculo ali, esperando essa promessa. Então é uma promessa para todos nós. Então a gente deve buscar com toda a diligência, com todo cuidado, com todo amor, com toda a amabilidade, buscar essa presença do Espírito Santo em nós. Então, ainda vamos continuar sobre a ação do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. Vamos lá. O Espírito Santo ungiu e consagrava os apenas, confirmava os reis ao seu posto, como os profetas de demais homens e mulheres de Deus que tinha uma boa compreensão do Espírito Santo, mas não como hoje,
a igreja tem a oportunidade de ter, veja aqui alguns exemplos, vou citar aqui alguns exemplos. Até mesmo Saul, que foi o primeiro rei de Israel, teve essa unção, ao menos por um pouco de tempo. Então aqui, é interessante a gente ressaltar aqui que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era limitado. Então o Espírito Santo ele só se apoderava de pessoas que tinham ofício, de pessoas que tinham cargo. Exemplo, um profeta, um rei, um sacerdote. Então somente essas pessoas recebiam o Espírito Santo. Exemplo, quando eles consagravam a um rei, era um profeta que ia até ele, consagrava, ungia com óleo, e quando aquele profeta ungia o rei, ele recebia o Espírito Santo. Quando separava um sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, também do tronco da origem de Arão, e ali os profetas consagravam, e eles ali recebiam a unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele era limitado no Antigo Testamento. Nem todos recebiam o Espírito Santo. Aí eu quero citar aqui algumas pessoas no Antigo Testamento que teve, pelo menos provisoriamente, a presença do Espírito Santo. Vamos lá. Saul foi o primeiro rei de Israel e teve a unção ao menos por um tempo. 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo 6, eu quero ler esse texto, porque é importante que nós estamos falando sobre as pessoas que recebiam o Espírito Santo no Antigo Testamento e que era limitado, não tinha essa maravilha que nós temos hoje. Hoje é mil maravilhas. Hoje você pode na sua casa orar, você pode invocar Ele, que Ele vai estar próximo de você. Então vamos lá, primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, e o versículo de número 6, diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo esta palavra, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então aqui o versículo diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Saul, ao ponto que pelo menos um período ele profetizou. A gente vai estudar sobre a história de Saul, a gente vai ver que era um homem que oscilava de altos e baixos, foi um rei desobediente a Deus, mas por ser rei, por um período o Espírito Santo se apoderou dele. Então o Espírito Santo ele era limitado no Antigo Testamento. O segundo, Davi, que era o segundo rei, foi o segundo rei de Israel. Então Davi sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele e implorou a Deus que não retirasse o Espírito de Deus sobre ele. Quando Davi implorou a Deus, nós sabemos que houve um pecado de Davi, seríssimo. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, o capítulo 11 inicia com a queda de Davi, o adultério que ele comete com Batseba. Ele cometeu um adultério e ali também ele tomou a mulher do cara, ainda botou o cara na frente da batalha, Urias, e ali ele morre. Só que Davi, ele tinha o Espírito Santo. Aí quando ele se arrepende, ele cita uma coisa linda que eu quero ler aqui para os alunos da escola, já agora no livro de Salmo. Então, lá no Antigo Testamento, Saul profetiza. Aí vem Davi, o segundo rei. Então, foi Samuel que ungiu Davi como rei, sucessor de Saul. E desde aquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. Aí o Salmo de número 51, vamos lá. Salmo de número 51. 51. A partir do versículo 7. Está escrito assim: purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Interessante. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozo os ossos que tu quebraste.
esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, ele tinha o Espírito Santo por ser rei. E quando ele peca, obviamente, ele percebeu que o Espírito Santo se afastou. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não pode ter contato com o erro, o pecado. Ele se afasta de Davi. E Davi ora a Deus, pedindo que o Senhor tornasse a dar a alegria da salvação e também restaurasse a sua vida espiritual. Que coisa interessante. É o Espírito Santo de Deus. Também ainda no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava sobre a vida de Sansão. Eu acho muito interessante e relevante a gente ler esse texto, que está lá no livro dos Juízes, capítulo de número 14. E a gente tem uma lição aqui. Juízes, capítulo de número 14, aqui, e Juízes, capítulo de número 14, o versículo de número 6. Está escrito, vamos ler agora. Diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou um leão como que despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem os seus pais, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então aqui nós estamos falando de Sansão, um dos maiores juízes que já existiu na época da teocracia, do governo humano de Deus. Não tinha rei. Aqui foi antes do rei de Saul. Foi na teocracia. O que é teocracia? Teó é Deus, teocracia é governo de Deus, sob liderança humana. Então Deus escolheu a Sansão. E o Espírito de Deus se apossava de Sansão, que aqui Sansão vai pegar um leão e vai abrir o leão, sem ter nada nas mãos. Então essa é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aí eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que estão aqui na live. Vamos lá. Nossa irmã Rosana Oliveira, nossa irmã Edna Silva, Deus abençoe. A nossa missionária, a querida irmã Patrícia, compartilha essa live aí, vai compartilhando. Missionária Patrícia, os irmãos aí, para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas através dessa aula. Então, voltando aqui para a aula, o Espírito Santo, ele era limitado no Antigo Testamento. Então, poucas pessoas recebiam o Espírito Santo, só reis. Então, vamos lá, o primeiro rei, Saul, foi o primeiro rei de Israel. Ele teve contato com o Espírito Santo, até profetizou, não prevaleceu, mas teve. O segundo rei de Israel, que foi Davi, também teve contato com o Espírito Santo. Os profetas tinham. Moisés, ele era cheio do Espírito Santo. A ponto de Deus falava com ele, sem intermédio de ninguém, mas Deus falava diretamente com Moisés. Os primeiros sumos sacerdotes na lei de Moisés, Arão, tinha a presença do Espírito Santo. Isso era uma promessa para o futuro. Ainda não tinha se manifestado, porque precisaria ainda da morte de Cristo. Agora vamos agora ver a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, depois que Cristo morreu na cruz por nossos pecados e da sua ressurreição, a partir do Pentecostes daquele ano, o Espírito foi liberado a todos que crê em Jesus. Arrependei-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados. Receberei o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para todos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Arrependei-se cada um de vocês e recebereis o Espírito Santo. Então, após a morte de Cristo, e no Pentecoste, porque Pentecoste é uma festa da colheita que tinha lá em Israel. E após o Pentecoste, o Pentecoste acontecia depois da Páscoa. 50 dias após a Páscoa vinha a festa da colheita, que era o Pentecoste. Então, nesse tempo, nesse período, vinha pessoas de todos os lugares, ia a Jerusalém no templo. E nesse período, o Senhor Jesus, ele aproveitou essa festa para poder descer o Espírito Santo, manifestar o Espírito Santo, para cumprir essa promessa. Uma promessa que foi prometida por Deus lá no Antigo Testamento. Aí eu quero ler esse texto que está lá no livro de Joel, profeta menor, profeta Joel, que fala sobre essa promessa. Joel, capítulo de número 2, versículo 28, foi uma promessa lá no Antigo Testamento, que essa promessa veio até nós, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. Então, é uma promessa que foi prometida no Antigo Testamento, e ela veio se cumprir lá no Novo Testamento. Então, hoje, exatamente hoje, agora, nesse exato momento, sendo agora 3 horas e 30 minutos, o Espírito Santo está sobre você. Você hoje não precisa de meio termos. Você hoje não precisa de pessoas para levar os seus pedidos até o Espírito Santo. Hoje você mesmo, dobrando o seu joelho, você mesmo orando, você mesmo tem o Espírito Santo na sua vida. E ele atua na sua vida. Então agora nós vamos entrar na parte aqui que eu quero compartilhar sobre a questão dos nomes do Espírito Santo, que isso é importante. Tem alguns títulos, alguns nomes que é dado ao Espírito Santo, que somente Deus tem esse nome. Então nós vamos ver esse nome, que é de suma importância para nós. Sabemos do Espírito Santo que a Bíblia nos diz os vários títulos e nome que a Bíblia dá ao Espírito Santo, e revela-nos muitas coisas sobre ele. Não somos nós que inventamos, mas esses nomes. Mas ele existe porque a Bíblia dá esse nome para ele. Não foi o ser humano, não foi o homem que inventou esse nome. Então vamos lá aí. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Santo na Bíblia. Aí está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 4, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Espírito Santo, porque a sua principal obra em nossa vida é santificar. Então, por isso que o nome Espírito Santo, porque a principal obra do Espírito Santo é nos santificar. Ele nos santifica. É por isso que Josué disse assim: santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então, querido, é inadmissível para alguém que tem contato com o Espírito Santo e vive uma vida fora dos parâmetros bíblicos, porque o nome já diz Espírito Santo, ele nos santifica para que as nossas obras sejam santificadas por ele. Também ele é chamado de Espírito de Deus. Sua origem é divina. Ele executa as obras divinas, estava na criação, ajudando a preservar o universo e a vida. Então, olha só, hein? Espírito de Deus. Por que é chamado de Espírito de Deus? Porque a sua origem vem de Deus, ele trabalha para Deus e estava no início de tudo.
da construção, preservando o universo. Está escrito aonde, pastor? Está escrito em Gênesis capítulo 1, que eu já li, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Salmo também, Salmos 104, versículo 30. Ele estava também. E Jó, capítulo 33, versículo 4. É chamado de Espírito de Deus. Também, ele é chamado de Espírito de Cristo. Por que é chamado de Espírito de Cristo? Que é enviado em nome de Cristo por ele. Aí eu quero ler esse texto, lá no Novo Testamento. É de suma importância, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Espírito é chamado também, ele é chamado de Espírito de Cristo, porque ele foi enviado por Cristo para vir ao mundo. Porque Jesus falou assim: eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Então, ele quem? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo também chamado. Outro, no grego, significa da mesma essência divina também, claro, o mesmo poder e também a mesma autoridade. Então, vamos lá. No Antigo Testamento, a gente vê o Deus Pai trabalhando. Há quem o diga que o Deus Pai no Antigo Testamento ele aparece um pouco severo, né? Punindo, abrindo terra, engolindo pessoas, matando. Tem cidade que Deus mandou o povo eliminar e chegar lá e exterminar pessoas, crianças, e você fica até questionando que Deus é esse. Mas esse Deus é o Deus onisciente, onipresente, que conhece o passado e o futuro. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, a ação do Deus Pai. No Novo Testamento vem o Filho, né? Nasce de uma mulher, inicia o seu ministério, trabalha, cumpre a sua missão, vai ao céu e envia outro, que é o Espírito Santo. Também ele é chamado de Espírito da Verdade. Ele veio revelar-nos a verdade e revelar o Filho. Eu quero ler mais um texto, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13 e 14. 13 e 14, vamos lá. Está escrito assim a palavra de Deus. João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Vamos começar aqui pelo versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guardará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele é chamado de Espírito da Verdade. Então quem tem um Espírito Santo não pode ter espaço de maneira nenhuma para mentira. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Então, se Satanás é o pai da mentira, ele tem uma paternidade já nas costas dele. Qual é a paternidade que Satanás tem? Pai da mentira. Então, se alguém vive na mentira, ele é filho de Satanás. O Espírito da Verdade não está nele. Então, quando nós lemos o Espírito da Verdade, é que ele traz a verdade
Ele coloca a verdade em nós e nos faz lembrar de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então nós somos livres porque o Espírito da verdade está em nós. E também ele é chamado, o Espírito Santo é chamado de Espírito da graça. Dá graça ao homem para se arrepender e receber a graça de Deus. Aí temos um texto no Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas eu quero ficar com João, Evangelho de João 16:8. Evangelho de João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o 9 ele continua: do pecado, porque não creu em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo, no caso Satanás aqui, está julgando. Então, ele é espírito de graça. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Olha só que privilégio. O Espírito Santo nos livrará, nos convence do pecado. Ele convence o Washington Oliveira: você não pode mais viver no pecado. André Carlos, você não pode mais viver no pecado. Não vou nem usar carro, porque as pessoas botam o cargo na frente, né? Então, Washington, você não pode viver. Essa vida que você vivia não faz parte mais. O que você mentia, você não pode mais mentir. O que você vivia uma vida de prostituição, você não pode mais viver. Não há mais espaço dentro de nós quando o Espírito de graça entra em nós. E a graça é um favor que nós não merecemos. Um abraço aqui para o nosso aluno, nosso irmão Carlos Antônio. Ele está dizendo assim: boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, compartilha aí, irmão Carlos, essa live aí no seu grupo aí, no Facebook. Compartilha aí essa live aí. Então, Espírito de graça. Vamos continuar então. Ele também é chamado de Consolador. O que é isso, Consolador? Vamos lá. Consolador ou Conselheiro. Do grego, o que significa Consolador e Conselheiro no grego? É Paracleto. Ele é advogado, Consolador, alguém que está conosco para nos ajudar, guiar na verdade, defender-nos e nos representar numa acusação contra nós. Então, a palavra consolador ou conselheiro no grego é paracleto, paracletologia, paracleto é advogado. Então ele é consolador. Querido, isso aqui é interessante, que eu quero frisar isso aqui, que muitas das vezes o Espírito Santo, nós estamos com angústia no nosso coração. Nós estamos tristes. Alguma coisa, porque nós somos ser humano. Ser humano se entristece também. Líder se entristece também. Pastor se entristece. Professor, qualquer que seja o seu cargo, você se entristece. Aí vem, pastor André, o consolador, o advogado. Hoje, para você contratar um bom advogado, tem que gastar um dinheirinho. E tem advogado que são bons e ganha todas as causas. O cara tem a vamos dizer que ele tem a manha para o negócio. Só que o Espírito Santo você não precisa pagar. O Espírito Santo ele trabalha em nós e trabalha por nós também. Então, quando nós falamos o Consolador, ele é advogado, ele consola. Interessante. Consola o quê? Consolar alguém que está triste. Quantas das vezes você, fala a verdade, você entra para dentro do seu quarto,
fecha a porta do seu quarto, às vezes você não quer orar perto de ninguém, ou às vezes você sobe um monte, você se isola sozinho porque você quer ter um particular com Deus. E nesse particular que você quer ter com Deus, você começa, às vezes, você não tem palavras. Falta palavras. Aí as suas lágrimas começam a falar o que você quer dizer. Você não consegue falar. Falta palavra, você está triste, amargurado. Aí veio o Paracleto. Aí veio o Consolador. Aí vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da graça. Aí vem o Consolador, o Conselheiro, aquele que guia, aquele que nos defende diante de Deus, aquele que intercede, aquele que acerta, arruma a nossa oração e leva diante de Deus. Então é importante. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele é tão importante, ele é conselheiro. Ele nos consola, ele é amigo, ele é instrutor. Olha só, instrutor. Imagina o instrutor. Você é um instrutor hoje aí, de mídia social, que nos ajuda muitas das vezes. Tem precisa de um instrutor. Tem a sua importância. Seja em qualquer área, um instrutor. Então, ele nos instrui, nos ensina, nos mostra, ensina a gente a ser diferente. Eu costumo dizer que quem tem o Espírito Santo, até o seu falar, ele é diferente. Você não pode se comparar com alguém que não tem o Espírito Santo. E você não pode envergonhar o Evangelho e nem o Espírito Santo. Então ele é advogado, ele é defensor também. Ele é defensor. Aí eu quero ler um texto aqui de João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, 16 e 17. Olha só o que está escrito: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso aqui é muito forte, Pastor André. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, que envie outro aqui, que nem ele, outro Deus também, Consolador, que fique convosco para sempre. Meu irmão, fique convosco. O Espírito Santo está conosco para sempre, querido. Ele está conosco para sempre. Olha só o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Isso aqui é interessante, que não é qualquer pessoa que pode receber o Espírito Santo. Somente os cristãos. Somente nós. Interessante. Então, todas essas características aqui do Espírito Santo somente nos identifica, nos mostra que ele é Deus também. Ele zela, ele cuida de nós, ele está conosco para sempre e não tem como viver sem ele. Então, se você está hoje, agora, nesse exato momento, distante do Espírito Santo, meu irmão, se arrependa hoje. Faça como Davi. Por que Davi é um cara extraordinário? Por que Davi é um cara segundo o coração de Deus? Eu quero te contar uma coisa aqui interessante. Davi não era um cara segundo o coração de Deus, mas porque Deus olha para ele assim, Deus olha lá do céu, achei um segundo meu coração. Porque Deus conhecia dentro do coração do cara. O cara é extraordinário. O cara pecou sim. O cara caiu no adultério? Sim. Botou um cara na frente da guerra? Mas quando o profeta Natan chegou para repreender, não ficou batendo de frente com o profeta, não. Não ficou falando que o profeta estava errado. Não ficou querendo mostrar autoridade para o profeta, não. Ele desceu na hora, não é doido? Ele sabia que o profeta era enviado por Deus.
profeta conta a história para ele. Quando o profeta conta a história para ele, ele se arrepende na hora. Na hora ele se arrependeu. Aí ele diz assim: Senhor, lava-me, que ficarei purificado mais branco do que a neve. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Então o homem sem o Espírito Santo, ele tem alegria. Torna a dar-me a alegria da salvação. Aí ele vai dizer: não retire de mim o teu Espírito. Ele entende, ele reconhece que ele precisa do Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo é muito grande. Agora eu quero compartilhar os símbolos do Espírito Santo. O que é isso, né? A Bíblia usa vários símbolos para representar o Espírito de Deus. Através dele, revela a sua natureza, quem ele é. Por isso, na Bíblia, o Espírito Santo é comparado à água, à pomba, óleo, fogo, etc. Mas o Espírito não é fogo, nem água, nem óleo. Esses são apenas símbolos que representam o Espírito Santo. Então, esse símbolo não é que Deus ele é água, ele é vento, mas são símbolos que representam o Espírito Santo, são símbolos que a obra que o Espírito Santo faz. Então aqui, primeira coisa aqui, ele é fogo. Por isso que João Batista diz assim, quando ele olha para Jesus, ele fala: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu careço de ser batizado por ti. Olha a humildade. E vem você para eu batizar. Jesus disse assim, mais humilde ainda, né? É necessário cumprir os mandamentos da Escritura. E João Batista diz depois: eu vos batizo com água, com batismo de arrependimento. Mas após mim vem um que batiza com fogo e com o Espírito Santo. É por isso lá no livro de Atos que aparece, né? Quando eles olham, ele vê sobre a cabeça daqueles crentes, é fogo. Língua repartida como de fogo. Então, o Espírito Santo, o primeiro símbolo aqui é o fogo. O que o fogo faz? Assim como o fogo queima, destrói o lixo, assim o Espírito Santo nos purifica, mostrando-nos a verdade. Isso aqui é muito interessante. Como diz o meu amigo pastor Adaeldo, né? Isso é muito interessante. É interessante porque assim como o Espírito Santo, querido, assim como o fogo, ele queima lixo, ele queima tudo que você botar, né? Lembra lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, daquela cobra que mordeu a mão de Paulo? Paulo estava catando graveto, ela não suportou fogo mesmo, porque cobra não suporta fogo. Então, o Espírito Santo ele é um símbolo, o fogo é o símbolo do fogo, né? Que queima, purifica, deixa queimar. Por isso tem aquele louvor: queima, deixa queimar. Ele queima em nós, ele arde dentro de nós. Há uma necessidade dentro da gente de se arrepender. E essa necessidade, ela tem que arder dentro de mim, dentro de você, para você se arrepender. O Espírito Santo também, ele aparece, o vento também é um símbolo do Espírito Santo. O que o vento faz? Liberdade, ação, livre. O vento assopra onde quer. Tem até um texto, né? Lá de João, capítulo de número 3, versículo 8. Mas eu quero ler o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Você conhece esse texto? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá. Ezequiel 37. Versículo 7. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso em seus ossos. Então, o texto diz que o vento veio e assoprou sobre os 4 cantos daqueles ossos. Então, o vento é um dos símbolos do Espírito Santo.
símbolo de liberdade, ação livre. Viu quando o vento chega, quando está aquele calor insuportável, que você não está suportando, que parece que está tudo fechado o tempo, e quando vem aquele vento, você fala, ai meu Deus, que alívio. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é um vento, é um símbolo, vento, né? Do vento. Também, a água é um símbolo do Espírito Santo. Vamos lá. O que a água faz, querido? Alunos, ela lava, torna frutífero e mata a sede espiritual. Então, é um símbolo, a água é símbolo do Espírito Santo. Torna frutífero. O crente que tem o Espírito Santo, ele começa a frutificar. Ele começa os frutos a aparecer. Como diz João Batista, que são fruto digno de arrependimento. E o Espírito Santo também, o vento também, melhor dizendo, a água, né? Agora é a água aqui, o símbolo da água. Ele mata a nossa sede. A pessoa não consegue viver sem água. Né? Muito tempo. A água começa a ressecar todos os nossos órgãos. Então, a água é um símbolo do Espírito Santo. E também, o selo é um símbolo do Espírito Santo. Vamos lá, o selo. Os reis usavam um anel para imprimir sua marca nos documentos oficiais. Aí nós temos o texto de 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Esther, capítulo 8, versículo 8. Era um anel, tinha um selo que selava. Então, quando o Espírito Santo diz que quando o selo, né, selava com o anel, dizia que era o dono. Agora eu quero ler um texto aqui que é interessante. Está lá em Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. É interessante. Nós estamos já caminhando já para o final da nossa aula, mas eu quero ainda compartilhar esse texto aqui. Efésios capítulo de número 1, versículo 13. 1:13. Diz assim: em que também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido e foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então esse selo que os reis usavam e selava com um anel, simbolizava que aquilo tinha dono. Então o Espírito Santo é o nosso dono. Você já não se manda mais. Aí eu encerro lendo mais um texto ainda em Efésios 4:30. Capítulo 4. Vamos lá. Versículo 30. Esse texto aqui é muito interessante, também relevante. Que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Rapaz, quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo? Quantas pessoas têm entristecido o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da verdade? Então não entristeçais o Espírito Santo. E aqui nós estamos chegando ao final desta aula. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo ainda sobre o Espírito Santo. Ainda falta alguma coisa sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós vamos dar continuidade. Depois nós vamos estudar sobre os dons. E por fim nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua família. Seja edificado por esta aula. Que essa aula venha ficar martelando tanto na sua mente como no teu coração. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.